Existe uma diferença muito grande entre você estar viva e estar apenas sobrevivendo. Durante muito tempo da minha vida, eu não estava vivendo. Eu estava literalmente sobrevivendo. Estava sobrevivendo às expectativas, às dores, a uma vida que nem eu sei o que eu queria e quem eu era. E aí, talvez você esteja vivendo assim hoje, mas sem perceber claramente isso. Hoje eu quero falar com você sobre os sintomas da falta de identidade e por que chega um determinado momento da vida onde uma mulher precisa parar de viver no automático e começar a reconstruir a sua verdadeira identidade. Eu passei por uma fase da minha vida onde todas as áreas estavam em absoluto colapso. Eu tinha perdido minha mãe, estava emocionalmente perdida e destruída e vivia um processo depressivo. Engravidei, engordei mais de 32 quilos e meu casamento e a minha vida financeira estava à beira da falência. Os dois juntos. Então o contexto era pior ainda. E o mais assustador não era aquilo que se configurava externamente, era perceber que eu já não sabia mais quem eu era. E isso causa muita confusão e falta de direção. Eu tinha me tornado uma versão de mim que apenas sobrevivia todos os dias, fazendo tudo no automático. E eu acredito que você pode estar vivendo exatamente a mesma coisa. Eu cumpria funções, mas eu não tinha consciência de vida. Então você pode estar se perguntando, o que então é viver no modo sobrevivência, nesse modo automático? É quando uma pessoa ela perde a sua identidade e entra em um estado que eu costumo chamar de eu sobrevivente. Nesse modo, você não vive, você só reage. Você não tem clareza, porque o seu corpo se torna a sua mente. É um pouco mais profundo, onde tudo aquilo que a gente acredita que a gente se torna num processo de competência inconsciente. Você sente que perdeu o entusiasmo pela vida, toma decisões sempre pensando no que os outros esperam de você, vive muito ocupada, mas sem uma direção, sem produzir de fato. Sabe que existe algo dentro de você, mas você não consegue acessar. É como se a sua vida estivesse literalmente ligada num botão de piloto automático. E alguns sintomas dessa falta de identidade são, por exemplo, confusão interna. Ela gera uma confusão de você não saber quem você é, o que você realmente gosta, não sabe o que merece e muitas vezes costuma ficar aceitando as coisas sem saber que, no fundo, não deveria aceitar. O segundo sintoma é uma vida para agradar os outros. Você se anula quando perde a sua identidade e começa a viver baseada no que os outros esperam de você, na opinião dos outros. Então você começa a definir o seu valor baseado no que é externo, no que as pessoas te falam. E isso define como você se sente, como você se vê. O terceiro sintoma é uma desconexão com o seu próprio potencial. E muitas mulheres sabem que nasceram para algo maior, mas elas estão tão presas no automático que nunca param para reconstruir a sua própria identidade. E aqui eu quero te conduzir a uma reflexão mais profunda. O maior perigo da gente viver nesse automático, nesse piloto automático, é que ele vai roubando anos da sua vida, sem que você perceba isso. Um dia você acorda e se dá conta de que está vivendo uma vida que não representa quem você nasceu para ser. Você está cansada. E foi exatamente nesse ponto, quando eu me cansei, que eu entendi algo que mudou completamente a minha vida. O meu ponto de virada foi um dia que, diante de uma discussão com meu marido, eu disse para ele que eu estava naquele estado porque ele não me amava. E ele me trouxe uma frase que foi a pior e melhor verdade que eu ouvi. Ele me disse, eu não tenho como amar quem não se ama. E a partir dali, eu comecei um processo de reconstrução, de autoconhecimento, cura emocional, reconstrução na minha autopercepção de imagem e reconexão com o meu propósito. Foi assim que eu comecei a reconstruir quem eu era. Depois de uma frase tão dura, mas tão verdadeira, a reconstrução do meu eu verdadeiro começou. E aí então eu me aprofundei e descobri que identidade não é algo que simplesmente aparece. Identidade é algo que se constrói com consciência, se estabelece com consciência. Hoje eu ensino mulheres exatamente nesse ponto. Como sair da sobrevivência,
reconstruir uma identidade forte, consciente e alinhada com quem elas realmente são, construindo ao seu redor um mundo alinhado à sua identidade. Porque a vida, ela não responde ao que você quer, ela responde a quem você acredita que é. Então talvez hoje você esteja perdida, sem direção, sem clareza, mas estar perdida não significa que você está quebrada. Muitas vezes significa que chegou o momento de reconstruir quem você realmente é. Porque existe uma grande diferença entre sobreviver e viver no automático ou viver sendo quem você nasceu para ser, vestida da sua identidade. Quando uma mulher ela recupera a sua identidade, gente, ela deixa de ser sobrevivente. Ela deixa de viver a vida dos outros. Ela se torna a protagonista da própria história. E eu quero te convidar. Acaso esse vídeo tenha feito sentido para você? Se o que eu falei te tocou ou você se identificou com tudo isso, escreve aqui nos comentários, eu escolho reconstruir a minha identidade. Porque toda reconstrução começa com uma decisão e com uma ação clara daquilo que você está buscando se tornar. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal para você ter mais contato com conteúdos como esse e se aproximar da pessoa que você quer se tornar.